Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. A paz do Senhor para todos. Muito bem, vamos aqui para o segundo comentário da nossa leitura diária da lição de número 12 para 22 de março de 2026, que tem como tema o Filho e o Espírito. O textuário está em Lucas capítulo 1, versículo 35, o qual diz: E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. A verdade prática diz: o Filho de Deus cumpriu o seu ministério em plena dependência do Espírito, revelando que a obra redentora é trinitária. O Pai envia, o Filho obedece e o Espírito capacita. Glória a Jesus. Meus amados, a lição do próximo domingo, ela é muito importante. Eu recomendo você a participar da Escola Bíblica Dominical. Nós apenas vamos trazer aqui um devocional no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14, que tem como epígrafe: o Filho eterno se encarnou em perfeita submissão ao plano trinitário, né? Mas você aprenderá muito mais se participar da Escola Bíblica Dominical no próximo domingo. Essa lição tem 3 tópicos, e o primeiro tópico diz o Espírito e a concepção do Filho. O segundo tópico vai falar sobre o Filho e a sua relação com o Espírito, né? Então, esse segundo tópico está dentro do tema, vai aprofundar mais o tema, que é o Filho e o Espírito, né? E o terceiro tópico vai falar sobre a Trindade e a missão redentora, né? Então, sempre a lição desse trimestre, né, fala sobre a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em 3 pessoas, né? Mistério que todas as lições vão fazer menção das 3 pessoas da Trindade, né? E aqui essa lição vai falar sobre a relação do Filho com o Espírito Santo, né? Tem muito a ver e tem tudo a ver, principalmente na sua encarnação. Então, é exatamente o que fala o versículo 14 de João 1, né? Como nós já citamos, a epígrafe, o prólogo do Evangelho de João, inclusive, atinge um de seus pontos mais profundos, né? Que é exatamente no capítulo 1, versículo 14, quando declara assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, meus amados, esse versículo, ele revela o mistério central da fé cristã, que é exatamente a encarnação do Filho eterno de Deus. Essa questão da doutrina da encarnação tem gerado polêmica em muitos nos meios teológicos. Muitos dizem que Jesus não era encarnado, ele era só 100% Deus. Outros já defendem que ele não era 100% Deus, era só homem, era um grande profeta, e assim causa grande confusão. No entanto, nós assembleiamos, cremos na encarnação divina de Jesus, o Filho eterno de Deus. Então, antes de se tornar homem,
Inclusive, Cristo já existia eternamente como o Verbo divino em perfeita comunhão com o Pai. Então nós cremos assim, como está escrito em João capítulo 1, versículo 1, né? Que diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então o termo verbo do grego logos, né, expressa que ele é a revelação perfeita de Deus. Contudo, meus amados, no cumprimento do plano redentor, estabelecido desde a eternidade, o Filho agora assumiu a natureza humana. Não deixou de ser Deus, mas acrescentou à sua divindade uma humanidade verdadeira. Então ele era 100% homem, 100% Deus. Aquele que criou todas as coisas entrou na história humana, sujeitando-se às limitações da carne, exceto ao pecado. Porque nós vemos pelas Escrituras que ele foi homem como nós, sujeito às mesmas paixões, mas sem pecado. Então, a expressão se fez carne enfatiza a realidade plena da encarnação. O Filho eterno não apenas apareceu como homem, ele realmente se tornou homem, viveu entre os homens, experimentou a vida humana e participou de nossa condição. Essa encarnação não foi um evento isolado ou improvisado, mas parte do plano eterno do Deus Trino. O Pai enviou o Filho veio voluntariamente e o Espírito Santo operou esse milagre no ventre de Maria, como nós vimos no nosso comentário anterior, que está em Lucas 1,35. Assim, a encarnação manifesta a perfeita harmonia do propósito trinitário na obra da redenção. Aleluia. Então, meus amados, quando João afirma que o Verbo habitou entre nós, a ideia literal é: armou sua tenda. Armou sua tenda. A imagem remete ao tabernáculo do Antigo Testamento, onde a glória de Deus habitava entre o povo. Agora, em Cristo, a presença divina não está mais restrita a um lugar sagrado. Ela se manifesta na própria pessoa do Filho encarnado. Os discípulos contemplaram sua glória, não apenas em milagres e sinais, mas, sobretudo, na revelação do caráter divino cheio de graça e verdade. Aleluia. Como os apóstolos declaram, vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia. Essa glória é descrita como a glória do unigênito do Pai. Cristo possui uma relação única com o Pai, sendo o Filho eterno que participa plenamente da natureza divina. Em sua encarnação, essa glória foi velada pela humildade da carne, mas não deixou de ser real. Ela se manifestou em sua vida santa, em suas palavras cheias de autoridade e, finalmente, em sua obra redentora na cruz e na ressurreição. Devocionalmente, este texto nos conduz à adoração. O Deus transcendente aproximou-se de nós de forma pessoal e concreta. Em Cristo, Deus não apenas falou conosco, Ele veio viver entre nós. A encarnação revela o amor profundo de Deus, que se inclinou para salvar a humanidade perdida. Aleluia. Diante dessa verdade, meus amados, somos chamados a contemplar a glória de Cristo e responder com fé, gratidão e rendição, nos render aos pés de Cristo. O Filho eterno que se fez carne, veio cumprir perfeitamente o plano trinitário da redenção
para que por meio dele pudéssemos conhecer a graça e a verdade que conduzem à vida eterna. Glória a Jesus. Portanto, que Deus nos abençoe, nos dê da sua graça, e você que ficou conosco até aqui, que Deus te abençoe e abençoe sua família. Vamos orar. Pai bendito, em nome de Jesus, te damos graças, meu Pai, por mais este devocional. Muito obrigado, Senhor, pela vida daqueles que ouviram a Tua palavra e daqueles que ainda irão ouvir. Deus bendito, que o Senhor opere em suas vidas, que a presença de Cristo nas suas vidas seja um real. Ó Deus bendito, em nome de Jesus, que o Senhor venha operar maravilhas nesta família, nesta pessoa. Ó Deus querido, que o Espírito de Deus que trouxe Cristo Jesus, a encarnação, possa também operar na vida de cada pessoa, operando, Senhor, o milagre da transformação. Em nome de Jesus, teu Filho, é que nós te oramos e por fé nós te agradecemos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. E até o próximo, se Deus quiser. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração.